Olá, eu sou Rosângela Carvalho, arquiteta urbanista, falando aqui pelo CAU Alagoas, direto da Bienal. Nós estamos aqui instalados aqui dentro e hoje nossa convidada é Mirna Porto, que é arquiteta também urbanista e atua fazendo feiras, atua dentro desse universo, né, da arquitetura do efêmero e das feiras. E nós vamos bater um papo com ela. Dizer que todos vocês encontram todos os nossos episódios do Café com Cal no YouTube ou nas redes sociais e as informações também no site do CAU Alagoas. Mirna Porto, bem-vinda ao CAU Alagoas, né? Obrigado pela visita ao nosso stand. Nós estamos com essas ações que o presidente Geraldo atualmente entende como de muita comunicação entre o CAU e a sociedade como um todo, não só para profissionais. Diversos livros aqui apresentados. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco de como é a sua experiência planejando isso, essa trajetória do que você chegou até aqui, que você estava me contando, falando para o público como é trabalhar nessa seara, né, nesse universo das feiras, né? Antes de mais nada, muito obrigada, estou me sentindo super honrada, né, assim, acho que é a primeira vez que eu estou fazendo uma entrevista para o CAU, nesses anos todos, e fui aluna de muitos que estão lá e, assim, sou bem feliz por ser arquiteta, antes de mais nada de qualquer coisa, acho que é uma profissão fantástica, que abre um leque de perspectivas em muitas áreas. A gente, para ser arquiteto, não precisa necessariamente construir casas, nem prédios, nem edifícios. A gente, sendo arquiteto, a gente tem um universo a percorrer que é a coisa mais rica do mundo. Essa é a maior alegria que eu sinto de ter me formado em arquitetura. E eu hoje, depois de ter trabalhado com arquitetura de interiores, com edificações, com construção popular, de casas populares, que eu também gostei muito desse pedaço, eu me identifico muito mais hoje como cenógrafa até, porque eu faço o que eu chamo de e muitos chamam de arquitetura efêmera, que a gente monta, todo mundo curte por um determinado momento, depois desmonta e fica na memória. E eu gosto disso, da gente trabalhar com coisas que sejam como a gente é. A vida é assim, ela é impermanente. E eu entrei nesse universo trabalhando primeiro, as primeiras feiras que eu fiz foram Arte Nó. Em 98, mais ou menos, eu comecei a montar as feiras de artesanato para o Sebrae. E nesse meio de caminho, eu comecei a desenvolver a questão da organização do espaço de feiras como arquiteta e, ao mesmo tempo, a parte cenográfica. Porque, como era uma feira de artesanato, a gente tinha essa coisa de querer mostrar artesanalmente o que, é que aconteceria. E foram muitos anos. A minha última Arte Nova foi em 2010, que eu fiz aqui no Centro de Convenções. Fiz uma, inclusive, quando estava em construção ainda. Mas, fora disso, eu trabalhei fora do Brasil também, durante 4 anos, para a ADIT Nordeste, fazendo as feiras na Europa. Em muitos países, uns 4 ou 5 países, eu montava os estandes do Brasil. E essa coisa de fazer estande é muito legal, porque você levar a sua cultura e tudo mais foi ótimo. Aqui, especificamente, na Bienal, eu tive essa oportunidade agora de pegar o projeto completo. Essa é a terceira Bienal que eu trabalho, mas antes como cenógrafa, mais na parte de cenografia. Eu acho que muitas pessoas se lembram da maloca que eu fiz, a maloca na Bienal passada, que foi muito sucesso e tal. Mas dessa vez, a minha preocupação foi a preocupação espacial mesmo, como arquiteta. Eu queria desenvolver um projeto em que a gente conseguisse mais espaço de circulação, mais segurança para quem está na Bienal, e a gente fez um pacto de que me deixariam estudar de uma maneira, diminuir estandes, por um lado, aumentar pelo outro, que não podia ser uma Bienal igual a que estava sendo feita antes. E eu estou muito satisfeita. Eu estou bem satisfeita porque por 2 motivos. Primeiro, o tema dessa Bienal eu acho de absoluta importância do ponto de vista cultural, do ponto de vista humano, a gente entender a língua portuguesa. Acho que a gente vai fundo na questão da África, a África como mãe de muitos processos culturais da gente, de muitos processos, inclusive arquitetônicos. Aqui na Bienal, a gente, quando entra, tem logo a presença das adinkras, que são esses símbolos que estão na entrada da Bienal, e eu não tinha tanto conhecimento sobre isso. Quando eu comecei a pesquisa, eu me impressionei muito,
toda a parte de grades que a gente faz, principalmente no nordeste do Brasil, elas eram feitas também com a mão de obra escravizada. E essas adincras, elas passam a fazer parte do design de todas essas grades. Eles faziam isso silenciosamente e a gente não tinha ideia de que esses desenhos, essas curvas que as grades têm, os portões principalmente, continham elementos de positividade, de axé, Mensagens, né. mensagens assim muito muito lindas e muito importantes. E aí eu comecei a colocar as adicras sobrevoando, né, logo de cara, dando boas-vindas, porque esses símbolos são super importantes, representam Deus, afeto, amor, unidade, eh, garra, segurança, eles têm vários. E isso permeia todos esses países que foram colonizados por portugueses, que só foram também libertados do jugo português colonial em 1974. Olha que loucura você pensar que até 1974, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, todos esses países eram colônia portuguesa ainda. E que só a Revolução dos Cravos, que a gente não faz ideia, todo mundo acha no Brasil, a Revolução dos Cravos foi uma revolução comunista que aconteceu em Portugal. Não, a Revolução dos Cravos foi uma revolução africana que chegou a Portugal para a libertação das colônias. E essa libertação foi que fez com que, finalmente, a África pudesse se autoconduzir. Então, a gente é muito injusto quando a gente fala da África como do ponto de vista político. Ah, porque lá não conseguem se administrar, eles têm uma dificuldade horrível para conseguir bons presidentes. As pessoas criticam e não têm noção de que 74 foi outro dia. 74 foi ali, sabe? Não tem nenhuma geração ainda para poder você dizer deu certo, não deu certo. Então, essa libertação da África tinha que estar aqui. Aí o que eu fiz? Criei uma Praça dos Cravos, em que eu conto a história da Revolução dos Cravos. A gente ainda não conseguiu, por incrível que pareça, concluir essa praça aí. Eu estou tentando ver se hoje à noite, na madrugada, a gente consegue, porque tem uns cartazes imensos, umas imagens que ficam do lado de fora, que não conseguiram entrar pelo tamanho delas, porque começaram a montar a feira antes de eu conseguir terminar. Então, isso aí é uma coisa. Uma logística, né, Uma um problema de logística. logística E a momentânea. outra coisa também que foi muito importante, que assim, é um marco aqui, que eu acho que foram os baobás. A gente tem 2 baobás, um pequeno, que na entrada, e um baobá gigante aqui dentro da Praça dos Autógrafos. Por que o baobá? O baobá é a árvore símbolo da África e ela está presente no Brasil, principalmente no Nordeste, por causa do nosso clima, que é semiárido. Então, em Pernambuco, elas são, inclusive, tombadas. E a maioria dos baobás brasileiros são todos tombados. Ela contém a maior quantidade de água que você possa imaginar. Um Ela oásis, é né, um né. oásis. E aí o que eu fiz lá na frente? Eu criei uma coisa meio poética. Aquilo era para ser muito maior, mas acabou ficando reduzido à entrada de uma pessoa, porque como era numa circulação, não ficaram com medo de acontecer o que aconteceu com a A maloca, maloca. que deu um fluxo muito grande de pessoas. O baobá daqui, ele contém o mar. Aí perguntaram bem, por que o baobá contém o mar? Eu falei assim, ó, água, o Atlântico, o mar, foi a ponte líquida que uniu a língua portuguesa. De Portugal para o Brasil, de Portugal para a África e da África para o Brasil. Então, a nossa língua ela tem, ela é, veio por uma estrada marítima. E, além do mais, eu não queria tocar na questão das caravelas, que eu acho a questão das caravelas meio baixo astral do ponto de vista humano, e acho que a gente já está num patamar dentro do movimento negro, que eu faço parte já há algum tempo, a gente quer olhar agora as coisas de uma maneira mais altiva, mais positiva, sem perder o passado. Por isso que tem a sankofa na última praça, que é um adinkra, aquele pássaro que olha para trás, que eu fiz uma escultura gigante lá,
porque a gente tem que olhar o passado, mas a gente tem que olhar o passado sabendo que a gente está voando para o futuro. E, esse baobá contém o mar, o barulho de mar. Quando você entra no baobá, o líquido dele é o oceano, e é um oceano, difícil de atravessar, como Eu já foram as entrei, eu já é. entrei nele. E também, assim, as lágrimas, a saudade, o sal do mar, ele tem uma série de simbologias. E também eu usei a corda, eu usei o elemento corda como um elemento, assim, impactante, saindo do baobá, o baobá feito de cordas, eu até fico porque a corda tem também todo um simbolismo, assim, muito grave dentro da história de todos. E de Portugal, que todos eram amarrados por Salazar, pela ditadura que aconteceu desde 1933, o Estado Novo, e só em 74 se libertaram. Depois, antes disso, o Brasil colônia, ele tem a corda das caravelas, a corda que amarraram os índios, a corda que amarraram os negros, e, enfim. E aí o baobá veio cheio de cordas, mas veio também com frutos de luz. Aí eu coloquei 300 lâmpadas, Com o fluxo do mar é o também, né. fluxo do mar também, que vai e vem, e eu coloquei 300 lâmpadas ali na praça, porque o fruto disso tudo agora é luminoso. Eu gostaria de olhar dessa forma. Dessa forma, né, de E olhar para frente de olhar como para frente e tal. Também a sankofa tem LED e ali também, pessoal. E a outra coisa foi que essa entrada do centro de convenções, ela acabou ficando com uma característica de quilombo, de arquitetura quilombola. muito bom. A arquitetura quilombola, a gente trata de muitos elementos artesanais. Então eu gosto muito da palha, gosto das Que é esteiras. inclusive um traço do seu trabalho, né, que É, sempre está sempre, lidando com esse sempre, material sempre, natural, né. sempre, sempre, sempre eu gosto de usar isso como um pequeno protesto que eu faço em cima de que nós temos materiais tão interessantes, tão fantásticos, que se souberem usar, uma palha dentro de vidro, uma palha quando ela é tratada. Delson Show agora está tratando muito, Delson Show, o artista, está tratando muito de usar como suporte a palha. Ele chama que nós temos papiros. E a esteira de piripiri ela é um papiro que pode durar muito se for bem tratado. E é um elemento barato, a gente usa pouco. A gente não tem muito respeito por determinados materiais, cipó, papiros, cerâmica. Isso Janete Costa já vem usando há muitos e muitos anos, outros arquitetos também, e eu fico insistindo muito nisso. As pessoas às vezes perguntam para mim: "Você sabe fazer uma arquitetura moderna, contemporânea?" Eu falo: "Eu sei", mas assim, a minha paixão, não vou mentir, sabe, eu sempre procuro introduzir alguma coisa disso. E aqui eu fiquei bem contente com as cores, com tudo que aconteceu. Também a gente levou lá para cima, nos outros espaços que a gente trabalhou, que não foi só aqui embaixo, na feira em si, a Pinacoteca levou trabalho de 2 artistas, que eu achei super importante a gente ocupar o espaço visual. Aqui de baixo a gente fica vendo a obra de arte lá em cima, eu acho isso bacana. O próprio estande do Sesc também, ele entrou num contexto de uma exposição, aí eu já também foi projeto meu, aí eu já tratei também como sendo um elemento africano, porque está tratando da expulsão das protagonistas. Enfim, acho que tudo foi se juntando e no final eu fiquei super contente. E também quando eu passei e achei o stand de vocês super lindo, essas imagens que estão aqui, eu fiquei apaixonada. Quando eu fui passando, eu falei: ai, que linda essa estampa, que maravilhosa, que cores, que tudo. Achei super bom. Na verdade, o CAL hoje em dia, a gente tem ações, as ações ainda se dividem em ações internas e ações externas, para a gente justamente tocar mais, nesse processo de aproximação com a sociedade, né. Acho que a gente tem essa missão, né, de
se abrir mais para a sociedade mesmo, enquanto entidade técnica que pugna pela fiscalização do exercício profissional, mas a gente tem uma responsabilidade social de estar. Sim. Então é nesse sentido que a atual gestão faz muito isso. Todo evento que pode ser inserido, nós estamos presentes, para conversar com a comunidade, para conversar com as pessoas, para que a gente seja visto e se veja seja visto o trabalho também que o CAL desenvolve, tanto em artes, que ele estava falando sobre assistência técnica para habitação de interesse social, que hoje nós temos editais que o próprio CAL paga os profissionais para isso. Então são diversas ações, nosso conselho é novo, né, nós saímos É, de uma junção com o antigo CREA e hoje somos um conselho, mas que ainda tem poucos anos de vida, então nós ainda estamos nos encontrando, né, nas nossas ações e nessa inter-relação com os profissionais, então eu acho que é nesse sentido. Por isso a importância de você, como representante, né, da profissão também, da arquitetura e do urbanismo, estar presente num evento como esse, né, fazendo o trabalho da arquitetura do efêmero, da arquitetura de feiras, né, da cidade provisória, como a gente chama, e nesse sentido trazer essa bagagem profissional que você fala, que você traz aqui para dentro dessa leitura histórica do que é importante, né, ser visto. E é só agradecer, o Cal agradece, né, a sua participação no nosso Café eu com que Cal aqui da agradeço. Bienal. A gente tem é um programa que a gente tem desenvolvido nessa gestão, e que ele é bimestral, mas agora durante a Bienal a gente fez essa diferença, e que ao longo do tempo a gente vai só fortalecendo as ações e divulgando para que outros profissionais e outras pessoas também da sociedade também Parabéns, eu estejam. fico muito orgulhosa. Eu conheço todos vocês e tenho muito orgulho de ter aprendido muito com alguns e que me ensinaram muitas coisas importantes. Acho que é uma turma que vem trabalhando com consciência social, isso é super importante. Essa visão social, essa visão política, social, ambiental, que eu conheço o Geraldo assim de tombamento da ilha de Santa Rita, que é uma conquista de alunos na época, eu fazia Perfeito. parte desse grupo. Então, assim, fico muito feliz, muito orgulhosa de estar por aqui e gostei muito de fazer parte. Muito obrigada de todo o coração e tomara que mais pessoas entrem nessa área que eu hoje trabalho, porque é muito boa, muito gostosa, muito divertida. É cansativa, é braçal, É evento. é muito braçal. Em muitos momentos é totalmente braçal. Quando você menos espera, você está sendo mais do que pedreiro, carpinteiro, pintor, mas é uma delícia. Eu adoro. Nós agradecemos a presença da Mina Porto no nosso Café com Cal. Quem quiser mais informações, vai nas redes sociais, do Cal Alagoas ou no site do Cal Alagoas e do Cal BR.